Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Pra quem não me conhece, é novo nesse canal, meu nome é Priscila, sou do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena chamada Palmeira do Oeste. Beijo pros meus conterrâneos, saudades. E atualmente moro na Suécia, Estocolmo. Yeah! Só que não. Enfim, eu já fui au pair na Suécia, 2 anos. Na Suécia você não pode fazer extensão de visto, mas você pode aplicar novamente. E essa lei foi mudada em 2019, alguma coisa assim, que eu me lembre, mas não tenho certeza. Enfim, eu vim falar sobre um tópico que, assim, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu vou falar porque tem muita gente que sempre me pergunta. Eu fui au pair na Suécia e, assim, eu não sei se é por conta que eu tenho um gênero muito forte e eu realmente sigo todas as regras do au pair. Atualmente eu não sou mais au pair, mas eu já fui 2 anos, como eu já disse. E eu trabalhei para uma família famosa na Suécia. Como eu disse, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, mas eu vou falar pra vocês, porque às vezes a gente tem uma projeção de algo que na verdade não é aquilo que a gente projeta. Bom, em 2019 eu fui au pair na Suécia 1 ano, até 2020. Como eu não podia fazer extensão de visto, não podia ser au pair de novo na Suécia, eu pensei, vou pra Inglaterra, porque eu também, na época que eu morei na Suécia, quando eu vim pra Suécia eu não sabia inglês, aprendi inglês na Suécia, mas eu queria melhorar ainda meu inglês, então eu me mudei pra Inglaterra e morei lá 6 meses. Quando eu tava lá, uma mulher de uma agência me ligou falando, olha, agora na Suécia você pode ser au pair novamente, aplicar novamente. Porque eu queria voltar pra Suécia, eu tava procurando trabalho aqui pra morar aqui e eu queria muito voltar pra cá. Enfim, eu tinha falado com uma família antes, que é essa família que eu vou falar aqui agora, uma vez, e eles estavam procurando babá e eu tinha um contato deles. Como eu fiquei sabendo que poderia ser au pair novamente, eu mandei mensagem pra eles, perguntei, olha, vocês querem ter uma au pair? Vocês estão interessados em ter uma au pair? Eles falaram, super. Bom, tava na Inglaterra, vim pra Suécia fazer entrevista com eles. Eles pareciam ser uma família muito legal, 2 crianças, um bebezinho, uma menina de 3 anos. O pai é famoso na Suécia, a mãe também é muito bem, sabe? Tem um emprego muito bom e eles são conhecidos, muito conhecidos e famosos. Ele tem reality show na TV e tudo. E ele me falou tal. E aí, quando foi janeiro de 2021, me mudei pra Suécia e fui trabalhar pra eles. Quando eu cheguei, é tudo maravilhoso, legal, tipo, queria conhecer a família, então a gente ia pra um lugar, ia pra um outro. Só que assim, no começo é tudo maravilhoso, porque você tá conhecendo a família. Depois de um tempo, você quer ter o seu tempo, você quer ter o seu lugar. E a gente morava num apartamento no centro da cidade. E meu quarto, pra vocês terem uma ideia, não tinha. A porta era de vidro. Então eles podiam ver tudo que eu tava fazendo no meu quarto. Eles passavam no corredor do apartamento, eles viam meu quarto, viam onde eu tava, viam o que eu tava fazendo. Então não tinha um pouco de privacidade. E você, como au pair, você quer estar com a sua família, mas eu gosto de ter meu tempo, gosto de ficar sozinha. Enfim, começou assim, quando eu tava na casa, às vezes eu tava no meu quarto, eles iam, pega o bebê, fica com o bebê, que eles achavam que a gente era família. No começo, ok, você fala assim, claro, mas depois de um tempo, você não quer mais. Você tá com uma criança o dia inteiro, a criança era um bebezinho bem fortinho, sabe? E carregando aquela criança pra baixo e pra cima não tem como. Depois de 2, 3 meses, eles tinham uma casa de verão, eles que a gente ia final de semana, chegava no final de semana que eu ia lá, que de final de semana au pairs não trabalham. Eu chegava lá e eu achava que eu ia descansar, né? Porque eu trabalhei a semana inteira. E assim, eu morando com eles, eu sei que às vezes eu vou ter que trabalhar um pouquinho a mais. Eu sei que eu vou ter que, se ele precisar de sair, eu posso ficar com o bebê por 20 minutos, 30 minutos, mas não por 2, 3 horas, não por dia inteiro. Enfim, eu acho que depois de 2, 3 meses, ela falou, o pai foi viajar e ela deixou as crianças comigo por 2 dias. Ela saiu, a mãe saiu à noite pra jantar e deixou as crianças e eu trabalhando assim. Quando eu tava na casa, porque eu não poderia estudar ainda o idioma, eu ficava na casa, porque aqui você tem que estudar o idioma, que é o sueco. Eu ficava na casa e ela via que eu tava na casa, ela queria que eu cuidasse da criança, queria que eu ajudasse na casa. Enfim, passado 2, 3 meses, eu já tava muito cansada. Eu ia pro final de semana pra casa de verão, eles já contavam comigo, porque eles sabiam que eu ia estar lá e cuidando da criança. E começou muito mais trabalho. Chegou um tempo que eu falei, olha, au pair é 25 horas por semana, eu tô trabalhando basicamente o dia inteiro, todos os dias. Final de semana eles queriam que eu fosse pra casa de verão com eles. E chegava lá e eu trabalhava.
Bom, aí eu parei de ser otária, falei, não vou mais ir pra casa de verão. Aí o pai começou a falar, mas por que você não quer mais ir pra casa de verão? Aí eu falei, não, porque eu quero ficar em Estocolmo, eu não quero ir pra casa de verão. Eu quero visitar meu namorado. E aí eles começaram a pegar no meu pé porque eu não queria mais pra casa de verão. Aí porque eu não ia mais pra casa de verão, eles começaram a me dar, tipo, 3 dias da semana e final de semana queria que eu fosse pra casa de verão. Só que chegando lá, por exemplo, 3 dias são 15 horas. Chegando lá, eu trabalhava o dia inteiro, no sábado e no domingo. E aí a gente começou a ter problema. Comecei a conversar com eles e assim, uma vez eu conversei com eles, por exemplo, ele falava, olha, você mora no centro da cidade, você come da melhor comida. E eu assim, gente, eu não me importo de morar longe da cidade, eu não me importo de comer arroz, feijão, tendo comida é o que importa. Tendo comida é o que importa pra mim. E ele falou, muitas au pairs gostariam de ter essa oportunidade. E eu assim, gente, eu não tô aguentando, eu quero ter meu tempo, eu quero ter minha privacidade. Enfim, era trabalho atrás de trabalho, trabalhando o dia inteiro, não tendo tempo pra nada, ganhando 4.000 coroas. Ele não me pagava, se eu trabalhasse 2 horas, ele me pagava 10 coroas a mais. Eu trabalhava basicamente o dia inteiro. Sim, se eu tivesse livre era amanhã, depois ele saía pra jantar. Eu lembro que quando ele saía pra jantar, a gente vai estar em casa às 9. Eu chegava em casa meia-noite, eu trabalhava às 7 horas. E assim, segunda a sexta. E aí chegou o verão de 2021, julho. Eles queriam que eu ficasse na casa de verão deles a semana inteira. Ia pra lá na segunda e ficava até domingo. E eu falei, gente, não dá mais pra mim ficar até domingo, assim. O au pair é segunda a sexta. Eu posso ficar uma semana, segunda a sexta, passar o final de semana na cidade e aí voltar na outra semana. E aí o pai começou a gritar, você tem que aceitar, é isso ou não é isso? Gritando assim comigo. E, gente, foi a pior coisa da vida. Porque eles achavam que a comida que eles me davam, a localização onde eu morava, pagava o que eu trabalhava, entendeu? Que isso não faz sentido. Bom, eu comecei a ter ansiedade quando eles me ligavam, meio que dava ataque de pânico, sabe? Porque você nunca sabia o que esperar. Eles poderiam te ligar e falar onde você tá, vem pra casa agora, não tinha schedule, horário de trabalho. Enfim, aí chegou o verão, eu não aguentava mais, eu falei, meu, eu vou embora. E aí eu consegui uma outra família, que era a família que eu amei, que eu fiquei com eles por muito tempo. Outra coisa também que acontecia muito, ela me pagava por mês, ela não me pagava por semana. Tinha mês que demorava 10 dias depois, porque dia 25 ela tem que fazer o pagamento. Tinha vez que demorava 10 dias pra ela me pagar. Aí um dia eu mandei mensagem assim pra ela, pra mim é muito difícil ter que todo mês ficar te cobrando pra você pagar. E você não me paga meu salário, entendeu? Eu fico esperando um mês inteiro pra isso e você nunca me paga. Enfim, foi muito difícil, foi muito difícil. Eles sabe, eles levavam convidado na casa, depois queria que eu limpasse. Era tudo em cima de mim. As crianças comigo, pra vocês terem uma ideia, eu tive problema na coluna depois que eu trabalhei lá. Eu tive uma distorção aqui no meu braço, que eu tive que usar aquelas palmilhas por um mês, porque aqui, de tanto pegar o bebê e a menina, que eles eram muito grandes. Enfim, foi muito difícil. E porque ele era famoso na cidade, no país, ele se achava que ele era conhecido, que não sei o que eu tinha que estar grata por ele. E aí eu falei, não dá mais, agora eu vou sair. E eu amava muitas crianças, então pra mim era muito difícil falar, vou embora. Até que eu falei, não dá mais. Por isso que eu acho que os europeus, eles são muito folgados. Não todos, claro, não todos, gente. Não vou generalizar. Mas a maioria, eles acham que a gente vem no país que a gente não tem nada, que a gente é miserável. Eles pulam em cima da gente e quer que a gente fique trabalhando pra eles por nada. Aí chegou no verão, eu encontrei uma outra família, falei, tô indo embora. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu falei pra ele, ó, não dá mais pra mim tá muito cansativo, eu trabalho muito mais. Assim, eu não me importo de trabalhar, se tá pagando mais, eu trabalho, gente. Não tenho medo, mas quando não tá te pagando direito, você tem que trabalhar o dia inteiro, um homem enchendo um saco. Que ele acha que ele era o dondoco, porque ele era o famoso da cidade, do país. Aí ele olhou pra minha cara e falou, Priscila, você tem que saber que num trabalho, você tem que sempre trabalhar 40% a mais daquilo que te é pago. Eu falei, que trabalho é esse, meu filho? A gente trabalha pra ganhar dinheiro, nada mais. Não falei, mas eu pensei, porque eu tava tão desgastada emocionalmente, psicologicamente, que eu falei, meu, não dá mais. Aí eu me despedi deles, trabalhei pra eles mais 2 semanas e, assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Gente, não se iluda por gente que tem dinheiro. É as pessoas que mais montam em você nessa Europa. Não se iluda por isso. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar pra uma família de classe média alta
do que trabalhar para uma família rica, famosa. Porque a minha experiência foi muito perturbadora, sabe? Ele me dava coisa esperando coisa em troca. Ele achava que a comida que ele me dava é uma coisa em troca, sabe? Pra mim trabalhar. A comida que ele tava me oferecendo, ou o passeio que a gente tava indo, que eu tava indo, só que eu tava trabalhando, foi bem puxado. Hoje em dia eu não falo com eles mais, eles me mandaram mensagem, não falo com eles mais, eu cortei realmente laço com eles, eu já vi eles 2 vezes na cidade, falei oi, mais nada. Mas essa foi minha experiência, foi muito traumatizante. Eu sei que eu só vim aqui com vocês histórias traumáticas, mas, gente, é puxado. Por isso que eu falo, quando vocês for trabalhar como au pair, peça schedule, peça horário de trabalho, peça, combine, assine contrato de hora trabalhada, tudo, faça tudo isso pra você não ter problema, porque eu me arrependo muito, porque quando eles falaram, você vai ser parte da família, eu achei, tá, vou ser parte da família, mas eu vou trabalhar 25 horas por semana. Só que na prática não foi isso. Parte da família é isso, ó, você vai fazer o que a gente faz, entendeu? Ele me dava férias, mas ele me ligava pra mim fazer coisas pra eles nas férias. Então foi muito puxado e eu agradeço a Deus que eu saí de lá, encontrei uma família maravilhosa que eu trabalhei até o ano passado e foi a melhor coisa da vida que eu fiz. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, escreva aí no comentário. Me siga também no meu Instagram, Priscila Gomes. E também tem um podcast aí, meu, das minhas amigas aqui na Suécia, que a gente fala sobre como é viver fora. Então, assiste lá, Europod Podcast no Spotify e no YouTube. É isso. Um beijo, fique com Deus. E muito cuidado aí quando for encontrar uma família pra ser au pair.